Pessoal, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero trazer um assunto que vai ser um pouco longo, mas é de auxílio muito grande a esses profissionais que estou falando dos motoristas profissionais rodoviários. Agora você, motorista que nos assiste, vou explicar alguns direitos que vocês têm, como horas extras, intervalo para almoço e descanso, intervalo entre uma jornada de trabalho e outra, ou seja, do período que você para de dirigir até o período que você volta a dirigir novamente, intervalos aos fins de semana que vocês devem ter, certo? Algumas situações que vocês, motoristas profissionais, têm direito. Pois bem, em 2012 foi publicada uma lei regulamentando os direitos dos motoristas profissionais e posteriormente essa lei foi alterada no governo de 2015. Em 2015, com a alteração da lei, passou a ser obrigatório que as empresas fizessem o controle de jornada desses motoristas, ou seja, o horário que o motorista começava a trabalhar e o horário que o motorista parava de trabalhar, bem como os intervalos entre a jornada. Antes disso, havia uma discussão trabalhista nos tribunais muito grande que não conseguiria se comprovar os horários de trabalho dos motoristas profissionais, já que não haveria nenhum controle de jornada. Agora, com a publicação da lei em 2015, as empresas são obrigadas a fazer o controle de jornada. Agora, outra questão é, os motoristas profissionais têm direito às horas extras? Qual o horário de trabalho, qual o horário máximo de trabalho que eles podem trabalhar por dia? Agora, uma questão muito importante, questão do horário de trabalho. Quanto tempo um motorista profissional pode trabalhar por dia? Por dia, a jornada de trabalho do motorista que está prevista em lei está limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Se o motorista trabalhar mais de 8 horas por dia, o horário superior a isto deve ser pago como horário extraordinário. Então, portanto, o motorista profissional tem direito às horas extras se trabalhar em horário extraordinário, ou seja, trabalhar além das 8 horas diárias. Fiquem comigo aí na tela que eu vou ler um artigo da Lei dos Motoristas Profissionais referente ao horário de trabalho. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de até 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Vou ler também o parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos de refeição, repouso, descanso e tempo à espera. O tempo da espera é um pouco discutível ainda. Mais à frente eu vou explicar para vocês como funciona o tempo de espera quando o motorista está lá esperando na fila de carregamento em questão. Agora, outro assunto importante que eu vou trazer para vocês, o intervalo interjornada. O que é esse intervalo? Por exemplo, o motorista parou de trabalhar às 10 horas da noite e iniciou a jornada às 6 da manhã. Isso é o intervalo interjornada, o intervalo entre o fim da jornada até o início do outro dia de trabalho. A lei confere que nesse período o motorista deve ter um mínimo de descanso de 11 horas de descanso contínuo, sem interrupção. Não havendo a concessão desse intervalo, os tribunais têm entendido que a sua suspensão, ou seja, a sua não concessão, deve ser pago como horário extraordinário, com respectivo adicional de 50%. A outra situação também, quando o motorista faz aquela viagem de longa distância, atravessa o Brasil inteiro, por exemplo, sai do Rio Grande do Sul, vai para lá no Amazonas, às vezes a viagem pode demorar mais de 7 dias, certo? Ou durar até 7 dias. E não pode coincidir o final da jornada, por exemplo, no domingo. Então, se esse motorista trabalhou 7 dias consecutivos, ele deve ser concedido um intervalo para ele de 24 horas contínuas, mais 11 horas do intervalo interjornada. Então, o período de descanso que o motorista deverá ter entre uma jornada
de período de distância longo, uma longa viagem, vai ser de 24 horas mais 11 horas, totalizando 35 horas de descanso contínuo, sem interrupção. Caso não haja essa concessão desse intervalo de forma que é prevista em lei, o horário suprimido, ou seja, não concedido, deverá também ser pago como horário extraordinário, ou como seja, horas extras, com o respectivo adicional de 50%. Outra situação, outro direito que o motorista profissional tem é a questão do adicional noturno, ou seja, o horário compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte é compreendido como hora noturna. Também há uma redução do período da que é prevista em lei, e quando o motorista ou o trabalhador exerce atividade em período noturno, ele tem direito a um adicional de 20% sobre a hora trabalhada no período noturno. Então, o motorista profissional carreteiro também tem direito ao adicional noturno. Outro direito que o motorista profissional também tem, todo trabalhador tem, é referente ao intervalo de almoço ou de janta, que a cada 6 horas contínuas de trabalho é direito do empregado ter um intervalo mínimo de 1 hora de refeição e descanso. Caso não seja concedido um intervalo de forma integral ou não seja concedido um intervalo, o período que não foi concedido deverá ser pago como horário extraordinário, ou seja, horas extras, com o respectivo adicional de 50% sobre o intervalo não concedido. Agora, uma questão muito importante, muito discutível, isso é informativo. Não estou motivando ninguém a entrar com ação, nada disso. Estou somente trazendo informação. O tempo de espera, que é aquele tempo que o motorista, por exemplo, está numa fila, está no porto, esperando carregar ou carregar mercadoria, as empresas e a lei também entende que não deve ser pago como horário extraordinário aquele tempo que o motorista lá espera, que tem um adicional um pouco menor para que seja remunerado naquele período. Ele vai receber aquele período, mas no valor inferior. Entretanto, os juízes e a jurisprudência têm entendido que o tempo à espera é horário de trabalho, é jornada de trabalho. Por quê? O motorista não pode ir lá, deixar o caminhão e sair. Às vezes tem que movimentar o caminhão, tem que andar na fila. Então, ele está à disposição do empregador. Então, este período também deve ser computado na jornada de trabalho, de forma integral. Então, a jurisprudência tem entendido que o tempo à espera deve ser computado na jornada de trabalho como jornada normal de trabalho e não tão somente tempo de espera. Vou colocar aí para vocês verem no vídeo alguns trechos, um resumo rapidinho, para vocês entenderem como que foi essa decisão. Não vou citar o número do processo, não vou citar nada, para falar que estou motivando ou passando informação de algum magistrado. Não, é jurisprudência, uma decisão que a gente teve aí, que eu peguei na internet, que a jurisprudência tem reconhecido que o tempo à espera é como horário de trabalho. E se esse tempo à espera for horário além da jornada normal de trabalho, deve ser pago como horário extraordinário. Agora, outra questão, do tempo de viagem, de condução. Quanto tempo um motorista pode dirigir de forma contínua, sem intervalo? A lei define que o motorista profissional que não faz transporte de pessoas, de linha convencional de transporte de pessoa, mas de transporte de cargas, o tempo máximo que o motorista profissional pode dirigir de forma contínua é de até 6 horas. Após esse período, ele deve parar o caminhão em algum local seguro, ter um descanso de 30 minutos e depois voltar a dirigir. Caso a empresa descumpra isso, ela pode estar infringindo a lei, pode ser punida de forma administrativa pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, caso não seja concedido esse intervalo de descanso no período de direção contínua, poderá ser cobrado ou deverá ser pago ao trabalhador, ao motorista,
como horário extraordinário. Estou colocando na tela para vocês também, tem questão do artigo 67C, que trata-se dos motoristas de transporte coletivo, ou seja, transporte de pessoas, transporte rodoviário normal, de ônibus. Então, esses motoristas têm um descanso um pouco mais reduzido, ou seja, o tempo máximo de direção, pois eles transportam pessoas, é um risco um pouco maior. Então, nesse caso, esses motoristas, a cada 4 horas de condução, devem ter um intervalo de 30 minutos para descanso. Então, a lei conferiu essa redução para que o motorista descanse mais em paradas, para que não ponha em risco a vida das pessoas que estão sendo transportadas. Então, a lei confere que os motoristas de ônibus de transporte coletivo, a cada 4 horas de direção, devem ter o descanso mínimo de 30 minutos para que depois voltem a dirigir. Então, eu disse aqui no nosso vídeo aqui que os motoristas profissionais de caminhão, em um breve resumo, têm direito às horas extras, a intervalo de almoço e descanso e de janta, tem uma questão do intervalo entre uma jornada de trabalho e outra, tem a questão do adicional noturno, também tem a questão do tempo de máximo de direção do veículo, tanto em motorista de transporte de pessoas como motorista de transporte de cargas. Não entrei ainda a fundo em outros direitos que esses trabalhadores têm. Também temos a questão do adicional de salubridade, periculosidade, que esses motoristas podem transportar produtos inflamáveis ou produtos que fazem mal à sua saúde. Então, os motoristas podem ter direito ao adicional de periculosidade e insalubridade. Então, esclareça ainda que os nossos vídeos aqui no nosso canal são meramente informativos para ajudar as pessoas e os profissionais nesse momento. Aos nossos seguidores que nos assistem, agradeço por assistir esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho de notificações, porque sempre que a gente postar algum vídeo aqui no nosso canal, você será notificado. E por fim, assista aí nossos outros vídeos no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Se você conhece algum motorista ou tem algum motorista na sua família, compartilhe esse vídeo com ele para que ele receba essas informações muito importantes, para que saiba quais são os direitos dos motoristas profissionais. Então, muito obrigado a todos que assistiram aqui no nosso vídeo.